Boa noite. É um prazer receber a todos vocês mais uma vez aqui na nossa Casa da Esperança. E vamos começar a nossa reunião doutrinária, procurando sintonizar com a espiritualidade superior, pedindo a Jesus que nos envolva em paz, harmonia, tranquilidade, que nos permita cada vez mais compreender as suas lições e, sobretudo, trazer esses ensinamentos para a nossa prática diária, buscando sempre a nossa transformação, o nosso crescimento espiritual. Que cada vez mais possamos trilhar nos caminhos do bem, transformando a nossa vida e nos aproximando assim dos nossos objetivos maiores. Que Deus possa estar ao nosso lado, nos envolvendo sempre com teu amor. Que o Senhor nos abençoe, que assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, Instruções dos Espíritos, os Obreiros do Senhor, Espírito da Verdade, Paris, 1862. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e motivados apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houveram dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a estes o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que, por suas disenções, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a lhes estender as mãos e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houveram pedido recompensas da terra. Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpe o salário dos servidores corajosos, porque a esses que não recuaram diante da sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Fica para a nossa reflexão. E continuamos hoje com o nosso livro Jesus no Lar, capítulo 11, O Santo Desiludido. E quem vai nos trazer as reflexões sobre esse tema é o nosso amigo Paulo Roberto. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma doutrinária aqui da Casa da Esperança, em que estamos estudando o livro Jesus no Lar. E hoje vamos falar sobre o capítulo 11, que é o Santo Desiludido. Inclinara-se a palestra, do lar humilde de Cafarnaum, para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada, em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. E o povo, querendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar algum negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Então, nessa primeira parte, tem alguns aspectos que vale a pena a gente comentar, a gente discutir aqui com vocês. Bem, esse isolamento para servir a Deus é um comportamento antigo, que já acontece desde a Idade Média, principalmente na época vinculada à Igreja Católica, em que você tinha eremitas que se isolavam para poder fazer reflexões, pensamentos. Posteriormente,
né? A própria Igreja Católica estabeleceu os mosteiros, no molde também dos monges budistas, nem que você tinha um grupo de pessoas que se retiravam para poder trabalhar, né, numa comunidade isolada da sociedade geral. De acordo com, né, o Papa Paulo VI, quando fala desses monges católicos, ele coloca, né, que não é a carência do convívio social que impede o homem ao refúgio, mas a sua exuberância. Né? Então ele acreditava que a excitação, o barulho, né, a agitação febril da multidão acabavam inferiorizando o homem, né? Faltando-lhe então o silêncio para a sua genuína palavra interior. Faltava-lhe ordem. Então esse isolamento acabava trazendo de volta o homem, né, a uma recuperação, a origem, né, da sua tranquilidade. E por isso é que foram surgindo os monastérios. Mas é diferente do nosso venerado devoto. Quando ele retira em definitivo, ele não está indo para uma comunidade com outros iguais para trabalhar em oração, né? Ele acaba se afastando do convívio de toda a sociedade. Kardec questiona os espíritos sobre esse comportamento, né? E pergunta lá na questão 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas uma vez que todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que causa a satisfação do homem? Então, esse isolamento absoluto não seria então algo natural do ser humano? Mas os nossos benfeitores espirituais nos respondem não. Isso é uma satisfação egoísta. Mas aí insiste Kardec. O que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Respondem novamente os espíritos. Duplo egoísmo. Ora, não seria meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impõe-se àquele que eu busco uma privação penosa? Fazer maior soma do bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei do amor e da caridade. Então nos alertam os espíritas, né, os espíritos, que o isolamento social ele vai contra a necessidade que nós temos de expiação nesse mundo terrestre. Nós estamos aqui nesse convívio social com todas as suas possibilidades, né, de desgaste, de problemas, de intrigas, mas também com possibilidade de amizade, de amor, de carinho. Então todas essas relações, elas fazem com que o nosso espírito, né, imortal evolua. Em cada um desses convívios sociais, em cada um desses fenômenos sociais em que nos envolvemos, eles fazem com que a gente vá aprendendo e aos poucos vai depurando a alma. E é também a oportunidade que nós temos no convívio com o nosso semelhante de aplicar, né, a lei maior, que é a lei do amor, e também a lei da caridade. Quando você se priva disso, quando você se isola de forma egoísta, você acaba não tendo essa oportunidade de evoluir. E é por isso, né, que os espíritos nos alertam da necessidade de mantermos o convívio social. Então esse isolamento, simplesmente por egoísmo, ele não vai, né, nos trazer a felicidade, não vai nos trazer a evolução, pelo contrário. Ele nos priva, né, de fazer as expiações e passar pelas provas necessárias aqui na Terra para que possamos evoluir. Aí pergunta Kardec na questão 771 aos espíritos: que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mister de socorrer os desgraçados? Ora, aí diferente. E nós temos várias instituições, como Médicos Sem Fronteiras, como, né, a Anistia Internacional, que pessoas que saem do seu convívio, dos parentes, dos amigos, da família, e vão para outras regiões desoladas, isoladas, regiões carentes, para fazer um trabalho voluntário. Então, para esses, né, os nossos benfeitores espirituais nos alertam. Estes se elevam,
rebaixando-se, têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Então, é diferente de um isolamento ocioso, de um isolamento egoísta. Quando você se isola, quando você sai da sua relação social normal para poder compartilhar a sua vontade, o seu carinho, o seu trabalho com outras pessoas, isso sim é meritório. Então você, se por um lado acaba se afastando de pessoas aqui que poderiam, né, estar no seu convívio, você está se afastando com esse objetivo, um objetivo muito maior. Né? Na questão 771A ele ainda pergunta: e dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Ora, isso não é retraimento absoluto do egoísta. Estes não se insuram da sociedade porquanto para ela trabalham. Então, muitas vezes nós temos o caso, por exemplo, de escritores que precisam se isolar para poder produzir melhor. Então, existem algumas situações em que você precisa se isolar. Então, o isolamento momentâneo, ele muitas vezes é necessário, ele é importante. Mesmo Jesus Cristo se isolou 40 dias e 40 noites. Então, em determinado momento da nossa vida, é interessante que a gente possa fazer um retiro espiritual, que a gente possa se afastar um pouco da situação que estamos convivendo, até para refletir um pouco mais sobre ela. Mas isso é diferente de você entrar num isolamento absoluto e não mais voltar ao convívio da sociedade, ou de simplesmente se abster de trabalhar para ela e para si mesmo. E ali, continuando o nosso texto, diz assim: ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis. Ora, todos nós sabemos do poder grande da oração, o quanto ela é importante, o quanto ela é relevante, seja para nós mesmos, para que a gente possa entrar em contato direto com Deus, seja para que a gente possa, através da oração, através da emissão do nosso poder magnético também, ajudar outras pessoas. É diferente também de você estar em oração e entrar, por exemplo, num voto de silêncio, em que você se distancia, além de se distanciar das pessoas, você deixa de ter uma faculdade de relação social. Então a oração é importante. O isolamento completo, sim, é que é algo que precisa ser evitado. Nesse primeiro parte do texto vem também um aspecto bem interessante. E o povo, crendo tratar-se de um santo Messias. Ora, se por um lado a gente percebe que o nosso santo desiludido, ao se isolar da sociedade, está caindo em uma falta, principalmente uma falta para si mesmo, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado com essa posição que a sociedade às vezes assume, de sempre está em busca de um Salvador, sempre está atrás de um santo Messias, sempre acreditando que alguém vai resolver os seus próprios problemas. E é por conta dessa necessidade, dessa vontade, que nós acabamos nos iludindo e acabamos seguindo o que foi previsto como os falsos profetas, previsto anteriormente, de que falsos profetas viriam. E claro que eles acabam surgindo e muitas vezes tendo até relativo sucesso pela necessidade que tem a nossa sociedade, o ser humano, de estar buscando esse Salvador, além do que nós já temos, que é Jesus Cristo. Então, no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos alerta. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Então, quando você tem na nossa passagem de hoje um santo desiludido que simplesmente se isola
né, e está lá vivendo em orações, sem nenhuma ação concreta de bondade, de caridade, há de se desconfiar, né? Afinal, o que ele fez para ser santo? Então esse é o primeiro questionamento que todos nós temos que ter ao seguir determinada pessoa que aparece como Salvador, a seguir determinada religião que se diz a portadora, né, da palavra de Deus. Porque tão importante quanto ouvir boas palavras, quanto receber bons pensamentos, é perceber as boas ações que daí derivam. Então, bons pensamentos, boa vontade, boas palavras, é apenas uma primeira parte, né, do caminho que nos leva à melhoria e à evolução. A segunda parte, que é mais importante ou tão importante quanto, são justamente as boas ações. Ninguém será santo, ninguém vai ser iluminado se simplesmente, né, apenas fala, apenas seduz e não consegue praticar o bem que é necessário e importante, né, para cada um de nós. Continuando ainda nessa primeira parte, temos um aspecto interessante que diz assim: fascinado pela alheia consideração, o crente, né, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser. Então, a partir do momento em que aquele crente, né, que se isolou e que passou a receber a atenção das pessoas, ele passa a se sentir mais importante. Ele começa a acreditar de fato, né, pela consideração, pela admiração das outras pessoas, que ele é um santo. E a partir daí, ele fica fascinado e começa a acreditar que tem o dever de conduzir aquelas pessoas. E aí tem um alerta também interessante no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz assim: afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade e amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Então, a partir do momento em que a pessoa, por conta da admiração alheia, se sente vaidoso e a partir dessa vaidade se sente melhor e mais importante, né, já fica muito claro que ele não é o santo, né, que acredita ser. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. Não. O Cristo não está entre esses, porquanto o que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhes os exemplos, brandos e humildes de coração. Então, a humildade é uma das características, né, importantes de todo aquele que se coloca como alguém que quer fazer o bem da humanidade. Todos os que estão hoje trabalhando em prol da caridade, do amor, do bem ao próximo, né, não andam por aí fazendo propaganda das suas ações. Isso não é necessário. Não é preciso o homem, né, saber o que o homem faz em prol do outro. Nós temos Deus que está olhando por nós temos a nossa própria cota de evolução. Então, todo o bem que nós fazemos está sendo percebido, não por outro, mas por nós mesmos. Esse é o mais importante. É nos sentirmos abençoados por cada ato de caridade que fazemos. A partir do momento que a gente se aceita, entende a necessidade própria e a satisfação própria de fazer o bem, nós deixamos de nos preocupar se tem alguém olhando, ou se tem alguém observando, ou se tem alguém contando cada uma das ações bondosas que nós fazemos. Não é necessário. Faça o bem, independente, né, do retorno que isso possa dar, em termos materiais, em termos de agradecimento. Muitas vezes a pessoa faz um favor, faz uma benevolência e fica triste porque a outra pessoa não agradeceu, porque a outra pessoa não reconheceu, porque mais ninguém viu. Não há essa necessidade. Nós temos que fazer o bem porque ele faz tão bem ao próximo como a nós mesmos. Então, fazer o bem sem essa necessidade de retorno é a melhor virtude que você pode cultivar, né?
E aí nos diz ainda o Evangelho segundo o Espiritismo: os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade serão essencialmente modestos e humildes. Então ele reafirma: os que vêm para ajudar a humanidade sempre serão modestos e humildes. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugir, como de uma moléstia contagiosa que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho de sua grandeza ou da sua inferioridade. Então, se nós temos pessoas que têm ações egoístas, que têm ações orgulhosas, comportamentos orgulhosos, egoístas, a gente sabe que ainda falta muito, há um caminho grande para evoluir. Não há que se condenar, não há que se denegrir, não há que se perseguir nenhuma das pessoas que apresentam comportamento como tal. Certamente, cada um de nós, em determinado momento da nossa vida, temos comportamentos similares. Estamos aqui vivendo na Terra, nesse planeta de expiações, de provas, e por estarmos aqui é uma indicação de que ainda temos muito que evoluir, ainda somos imperfeitos. E essas imperfeições surgem às vezes na vaidade, no orgulho, no egoísmo. Isso é só um sinal de que precisamos evoluir mais. Se já conseguimos superar isso, em grande intensidade, precisamos olhar com benevolência, com tolerância para aqueles que ainda estão nesse caminho. Se pudermos ajudar, ótimo. Se não, que pelo menos tenhamos pensamentos bons, caridosos e rezemos para que cada um das pessoas, cada um dos nossos irmãos que estão aqui na Terra possam aos poucos evoluir e deixar de lado esses comportamentos. Na segunda parte do nosso texto de hoje, continua o nosso espírito Nélio. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava então o nosso santo, escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Vem orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava o nosso santo aflito: é disparate. A carne está submetendo seu espírito. Isso é luxúria. Vem orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isto é vaidade e orgulho. Vem orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetivava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja a desordem. Vem orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a compartilhar os ócios na sociedade, em absoluta paralisia da alma. Ora, o que chama a atenção aqui nessa passagem é que cada uma das pessoas que vinha consultar e que tinha uma resposta negativa contra aquilo que acreditava ser bom para si, aquilo que a pessoa acreditava que lhe traria uma felicidade, acabava sendo contrariado, desiludido e assumia o conselho do santo sem questionar. E mesmo abrindo mão da sua própria felicidade, passava-lhe a partilhar os ossos. O que seria isso senão aquela fé cega, que tantas vezes nós condenamos no Espiritismo, quando dizemos que é preciso ter fé, mas que seja uma fé com base na inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Então, não é a fé cega que vai nos conduzir à melhoria, à evolução. Essa fé cega
né, que é aceita sem verificação, ela acaba quase sempre levando ao excesso e muitas vezes produzindo fanatismo. Então a fé necessita de uma base. Ela precisa, né, ter uma base de inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, conseguir compreender. Então, a fé raciocinada, ela é fundamental. É ela que vai nos salvar desses falsos profetas. Essa fé raciocinada que vai nos alertar quando o caminho que nos está sendo, né, indicado, induzido, é um caminho que talvez traga muito mais mal do que bem. Ou para mim, ou para as outras pessoas que vão estar ao meu lado em contato comigo. Então a fé cega ela já causou várias destruições na Terra. Né? Já foi uma chaga na civilização humana e que conduziu, né, muitas pessoas ao próprio materialismo. Por perceber que na época que se seguia, né, determinados líderes religiosos e que se cometia vários pecados e maus né, e crimes em função de uma falsa, né, intuição divina. Ora, a partir do momento em que a sociedade começa a evoluir em termos de raciocínio, de inteligência, e começa a questionar todos esses atos que foram feitos em nome, em nome de Deus, atos que foram identificados depois como atos desumanos, cruéis, sanguinários, acabou que muitas pessoas, né, várias sociedades acabaram se afastando de fato de Deus, se afastando das religiões, por acreditar que isso era uma indicação divina, e que Deus era mau, que Deus era cruel. E é por isso que, né, o Espiritismo ele prega essa fé raciocinada. Porque Deus não, Deus é justo, Deus é bom. O que se fala e o que se faz em nome de Deus é que precisa de fato ser avaliado de forma tranquila e de forma raciocinada, para que não cometamos, né, muitos mais erros do que aqueles que estão nos induzindo a cometer esses erros. Então a fé ela tem que ser raciocinada. Né? Nós precisamos estar sempre agindo em prol do bem, em prol do amor, em prol da caridade. Qualquer indicação, qualquer orientação de quem quer que seja que nos afastem disso, certamente não tem, né, uma orientação divina, não tem uma orientação cristã. Mas para que a gente possa perceber isso, a gente precisa questionar, precisa avaliar. E por isso é importante o livre-arbítrio, que nos permite tomar decisões que acreditamos ser a melhor. Então, tudo que nos é colocado precisa ser avaliado. Não é porque eu estou aqui apresentando uma palestra numa casa espírita que o que eu estou dizendo não precisa ser avaliado. Precisa sim. Precisa ser avaliado, questionado, e cada um adaptar o que a gente fala e pensar no que a gente fala. E se há dúvidas, ouçam outras pessoas, leiam os livros. Por isso que Kardec sempre coloca, instruí-vos. Porque a gente precisa de fato ter essa capacidade de estar sempre avaliando, questionando e tomando decisões que sejam em prol do amor e da caridade. E um aspecto interessante também que se coloca nessa passagem é que as pessoas iam junto do santo, né, partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. Quando no começo, né, daqui da nossa apresentação eu falei dos monges que se isolavam da sociedade geral e viviam em comunidades, é importante chamar a atenção que o lema dos monges católicos é ora et labora, ou seja, oração e trabalho. O ócio, ele não é, né, uma alternativa para a sociedade. O ócio não é uma alternativa para o ser humano. Nós estamos aqui para passar por um processo evolutivo. E parte desse processo evolutivo, parte da nossa evolução, vai acontecer a partir do momento que nós estamos trabalhando em conjunto com a sociedade. Trabalhando para ela e com ela e para nós mesmos.
Na questão 674, Kardec questiona, né, os nossos benfeitores espirituais sobre a necessidade do trabalho, né, se é uma lei da natureza. Eis que nos respondem os nossos amigos espirituais. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque eles aumentam a necessidade e os gozos. Então, assim, o trabalho ele é uma lei natural. Uhum. E pergunta ainda a Kardec, por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então, entregar-se ao ócio é ir contra a lei da natureza, é ir contra a sua própria evolução. O trabalho faz parte dessa nossa vivência aqui, faz parte das nossas provas, faz parte das nossas expiações. Através do trabalho, não apenas garantimos o nosso bem-estar. No trabalho, nós temos a convivência com outras pessoas, né? Então, parte dessa nossa relação social se dá através do trabalho. Seja do trabalho voluntário, seja do trabalho, né, assalariado, mas todas essas relações de trabalho nos trazem convivências, né, relações com pessoas diferentes de nós e que faz com que a gente repense nosso ponto de vista, com que a gente evolua, com que a gente amadureça sobre as nossas próprias ideias. Então o trabalho ele faz parte da nossa evolução, não podemos nunca abrir mão dele. Bem, na terceira parte do nosso trecho de hoje, continua então o texto. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgavam arrebatado ao céu. E ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por força das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal turvelinho, sendo esclarecido então que, se não for homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Ou seja, a gente acredita que muitas vezes só estamos agindo mal quando a gente comete explicitamente, né, uma ação de assassínio ou quando a gente bate alguém. A gente não consegue ainda perceber de forma explícita como ações que nós podemos ter em termos de influência, em termos de convívio, né, no dia a dia com as pessoas, como a gente pode acabar afetando e conduzindo pessoas ao nosso lado a erros. Então, é importante que a gente perceba que atos negativos, né, que atos impróprios, eles não precisam ser materiais, muitas vezes são psicológicos. Tem uma frase, né, que todos vocês devem conhecer, por muito famosa, do livro O Pequeno Príncipe, que diz assim: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, todas as vezes que você tem alguém ao seu lado que lhe toma como referência, que lhe admira e que está se espelhando em você, isso lhe traz uma responsabilidade muito grande. A relação de pais e filhos, de marido e de mulher, de professor e aluno, de chefe e de funcionário. Então, são relações que você tem no dia a dia, né, de pessoas que estão ao seu lado, que estão confiando em você, que estão acreditando, né, no que você faz e que lhe tomam como exemplo. Todas essas pessoas são responsabilidade nossa. Nenhuma delas, inclusive, apareceu ao nosso lado por acaso, né?
cada pessoa que está em nosso convívio tem de fato alguma relação conosco. E muitas delas estão, né, ao nosso lado justamente para que a gente possa guiar, né, ou que possa aconselhar em direção a um bem maior, em direção a uma própria evolução. Isso nos traz uma grande responsabilidade. Então, quando nós nos tornamos a referência de alguém, nós precisamos agir com cuidado, né, com tranquilidade, mas principalmente com seriedade, com ética, com respeito. Porque são esses exemplos que vão ser seguidos por eles. Se nós temos como nosso santo uma vida de ócio, né, e nós conduzimos os outros que estão ao nosso redor a uma vida de ócio, se nós temos, né, uma vida que é marcada pela falta de ética, pelo descumprimento de leis, é claro que as pessoas que estão vendo o nosso exemplo e que nos consideram como alguém a ser seguido, vão acabar tomando esse mesmo caminho. E essa relação é fundamental quando você fala pai e filho. Então nós somos a referência para essas crianças. É uma coisa muito importante também quando é professor e aluno. Geralmente o aluno, principalmente no ensino fundamental, ele tem um professor como alguém de referência, como alguém que, né, passa parte, né, do dia junto com ele e que toma também como referência, como um exemplo a ser seguido. Isso nos traz uma grande responsabilidade e faz com que a gente precise, né, no nosso dia a dia, desenvolver ainda mais ações para o bem. Ações voltadas à tolerância, ao respeito, para que não apenas a nossa fala dentro de casa, a nossa fala na sala de aula, a nossa fala no trabalho, não seja refletida nas nossas ações. Então, o que a gente fala, o que a gente prega, tem que ser seguido por ações compatíveis, por ações equivalentes. Quando o santo se surpreende em não ter ido para o céu, né, ter ido para uma região, né, muito mais pavorosa, como ele coloca, é porque, mesmo acreditando que estava agindo no bem, ele não estava. E isso traz para nós uma reflexão muito importante. Será que o que eu faço no dia a dia, será que o exemplo que eu passo para o meu filho, será que o exemplo que eu passo para as pessoas que estão ao meu redor, é de fato um exemplo do bem? É um exemplo que está dentro, né, de uma evolução, ou que vai me trazer uma evolução espiritual? Ou uma evolução ainda nessa vida aqui na Terra? Essa reflexão precisa ser feita por cada um de nós. Porque não tenham dúvida, cada um de vocês é referência para outra pessoa. Cada um de vocês, em algum momento da vida, serviu como exemplo. E é fundamental que, se a gente quer ter uma sociedade mais justa, uma sociedade, né, mais caridosa, uma sociedade mais tolerante, que passemos exemplos de tolerância, que passemos não só o exemplo em termos de fazer, mas de falar, de defender, né, ações de tolerância, ações que não sejam preconceituosas, ações que possam trazer o bem para a humanidade. Concluindo, nos diz Jesus: silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem um caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então, assim, nos reflete
né, nos afirma, na verdade, Jesus, de que a fé sem obras é uma lâmpada apagada. Então nós precisamos não apenas falar, mas agir. Plantar fé, né, e dar bons conselhos é fundamental. Mas tão importante quanto isso são as ações benevolentes que decorrem da sua forma de pensar. E um outro aspecto importante é a questão de que o desanimar os outros é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então nós não podemos, né, tirar das pessoas os sonhos, a vontade de fazer, a vontade de crescer. Né? Muitas vezes, com a experiência que nós temos e percebendo que determinado caminho vai trazer infelicidade, desejamos aconselhar, e é fundamental que assim seja. É importante que a gente possa aconselhar, indicar, alertar, né, as pessoas que não passaram por aquela experiência, que às vezes têm um conhecimento menor do que o seu. Então isso faz parte da criação dos filhos, faz parte da convivência com os irmãos, com os familiares. Então o alerta, a orientação, ela é fundamental. Mas muitas vezes a pessoa precisa de fato passar por aquilo. Então não devemos impedir, não devemos tolher as vontades, não devemos cessear a vontade, o desejo da pessoa em evoluir. Seja de forma intencional ou não. Porque infelizmente isso também acontece. Muitas vezes a pessoa não tem a intenção de que o outro melhore, de que o outro evolua, de que o outro acabe se tornando alguém melhor, entre aspas, assim, né? mais rico, mais poderoso, mais evoluído materialmente do que você. Então, o ser humano ainda possui essa questão da inveja, do egoísmo, do orgulho, e por conta dessas imperfeições, acaba impedindo o outrem de evoluir. Então, por isso que esse impedimento, esse desânimo que coloca Jesus com relação aos outros, esse desânimo que você impõe nos outros é um dos pecados, né? É uma coisa a ser combatida. Porque tanto ele pode representar uma preocupação excessiva de nossa parte, como pode também ser apenas um reflexo do nosso próprio egoísmo, da nossa própria vaidade. Então precisamos tomar cuidado e refletir sobre isso. Todos nós estamos aqui na Terra para tentar fazer o bem. Esse é o nosso objetivo principal. É fazer o amor, a caridade, pregar o amor, a caridade, o convívio benevolente entre os irmãos. Não apenas para ajudar os irmãos mais necessitados, mas principalmente para que a gente possa também evoluir. Porque todo o bem que a gente faz a alguém se reflete bem para nós mesmos. E isso requer um convívio social. Então não adianta se isolar da sociedade para se tornar uma pessoa melhor, porque isso não vai acontecer. Isso exige que nós trabalhemos. O trabalho duro, o trabalho é necessário. Viver no ócio não vai fazer de você uma pessoa melhor. E principalmente nas nossas relações do dia a dia, nós precisamos ter cuidado para cuidar das pessoas, ser exemplo para as pessoas, mas sem cessear a sua vontade, a sua oportunidade também de se tornar uma pessoa melhor. Precisamos cuidar, mas também precisamos dar liberdade para que a pessoa faça o seu voo próprio, caminhe e procure o seu melhor caminho de evolução. E se por acaso esse caminho não conduzir a pessoa, que estejamos de braços abertos para recebê-lo de volta e com um novo conselho, com uma nova vivência, uma nova oportunidade, certamente nós conseguiremos fazer com que ela aos poucos evolua e nós vamos evoluindo junto, sem cessear as vontades, sem impedir as oportunidades. Então acredito que essa é a lição que nós temos hoje. Espero que vocês possam refletir sobre isso e que possamos todos juntos caminhar sempre em direção ao bem maior, em direção à nossa própria evolução
em direção ao nosso Pai maior que é Deus. Boa noite a todos, que Deus os abençoe. Nós agradecemos a Paulo pelas reflexões que nos trouxe essa noite e vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento em oração, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui, pelo aprendizado que vivemos essa noite, pela possibilidade de trazer sempre estas lições para a nossa vida, para o nosso caminho, para cada vez mais buscarmos objetivos maiores. Pedimos que Deus nos abençoe e abençoe todos aqueles que passam por dificuldades nesses instantes, que a tua luz possa envolver todo esse planeta que tanto necessita, para que possamos sempre conduzir cada instante da nossa vida pelos caminhos da transformação pessoal e, sobretudo, da transformação da humanidade. Que Jesus nos abençoe e fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Vamos manter essa sintonia positiva de pensamento elevado para os nossos passes, em seguida os nossos abraços virtuais, mas sempre muito carinhosos, e aguardamos vocês na próxima semana. Boa noite, que Jesus nos abençoe.